Vamos lá, Tudo então. bem? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, né, gente? Começar com esse tema tão lindo, Leis do Amor, né? A Fernanda, para quem não conhece, ela é consteladora familiar, né? Trabalha com constelação e várias outras terapias. E eu, para quem não me conhece, sou a Patrícia Valadares, psicóloga, né? Trabalho com atendimento clínico, com foco em autoestima, né? Das mulheres, sexualidade, e aí todas as demandas da clínica, que são várias, né? E uma das demandas da clínica é família. Quem não tem família, né? Então aí, Fernanda, eu queria que você apresentasse, né? Um pouquinho e contasse pra gente aí quais leis do amor são essas, quais leis regem, né? O contexto familiar, tá bom? Fique à vontade, a live Tá agora é bom. toda sua. Obrigada, Patrícia. Boa noite para todos que estão assistindo a live. Eu sou Fernanda Nascimento, eu trabalho com a constelação familiar, com a terapia floral, com aromaterapia, terapias energéticas. E hoje nós vamos falar das leis do amor. As leis do amor são leis que regem os nossos relacionamentos. São leis que regem qualquer agrupamento. Então, o sistema familiar é regido pelas leis do amor. Na escola, não tem um agrupamento, é regido pelas leis do amor. Empresarial, organizações são regidas por essa lei. E é interessante a gente pensar é, em que momento, né, que despertou no Bert a observação dessas leis, que são leis naturais. O Bert, ele foi para a África, ele ficou vários anos na África e ele observava os Zulus, uma tribo de Zulus. E ele observava o baixo nível de conflitos que eles tinham. Eles tinham tudo para ter mais conflitos que a gente, porque eles tinham na poligamia, eles tinham mais situações que eram, se a gente fosse pensar, não eram tão fáceis assim para lidar e eles conseguiam administrar. Ele observou um respeito pelos pais, um respeito pelo pai, um respeito pela mãe. As coisas eram resolvidas no coletivo. Então ele ficou impressionado, né? Como os Zulus se portavam. E teve um momento em uma dinâmica com padres, eles, em um culto ecumênico, eles fizeram uma dinâmica e perguntaram para eles: se você tivesse que escolher entre as pessoas e os valores morais, qual você escolheria? Aí o Bert, ele fala que ele pensou assim, bom, eu como padre, eu deveria escolher as pessoas. Só que na realidade, no fundo, eu escolheria os valores morais. E aí que ele começou, foi a virada de chave, que ele começou a refletir assim, por que que as pessoas abraçam tantos valores morais a ponto de excluir outras pessoas? Se outras pessoas não abraçam os mesmos valores que os meus, eu a excluo, né? Isso, política, religião. O que acontece, né? Não foi, ele não foi uma crítica dele, foi uma reflexão, porque ele mesmo escolheria os valores morais. E aí, qual que foi o resultado dessa reflexão? É que a força do nosso sistema é muito grande. Então, para eu fazer parte do meu sistema familiar, para eu fazer parte do meu clã, eu preciso seguir adiante, né, com os valores, com as crenças, com os preceitos. Então, aí começou-se, né, a observação do Bert em relação à questão do pertencimento, que é uma das leis do amor. Sim. Então, começou aí essas leis do amor. Ele começou a observar, né, a virada de chave dele, que é esse questionamento, essa influência que a gente tem do nosso clã, e como a gente exclui, né, as pessoas por conta dos nossos valores. Então, ele observou três leis do amor. Eu vou começar falando do pertencimento, já que eu já mencionei. Sim. Todos nós temos o direito de pertencer.
todos nós, eu, você e as 13 pessoas que estão aqui, mas todo mundo tem o direito de pertencer. Inclusive as pessoas inclusive os natimortos, os abortos. Como assim, Fernanda? A pessoa teve um aborto, então ela não considera, ela tem 2 filhos vivos e teve um aborto. Então ela tem 3 filhos e ela precisa verbalizar. Então quantos filhos você tem? Tem 3. Fulano, ciclano e um que não está aqui, né? A gente, mas é meu filho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho, se são 3, eu tenho mais 2 irmãos. Fulano, que está aqui, e ciclano. Só que não é o que acontece. As pessoas não contam o aborto, não contam o natimorto. E o Bert fala que nós, vivos, somos muito arrogantes, porque nós não consideramos os mortos, os abortos. Então a constelação fala que todos têm direito de pertencer. Inclusive aquelas pessoas, isso, pertencimento. Inclusive aquelas pessoas que têm valores diferentes do meu. E o que acontece nas famílias, às vezes? A constelação ela vai trazer à tona os segredos da família. Aquilo que o meu clã não acha bonito, tem vergonha, a gente esconde para debaixo do pano. E as pessoas que vierem depois, que a gente chama de descendente, eles vão trazer esses segredos à tona. Eles vão se identificar com uma pessoa que foi excluída lá atrás e eles vão fazer as pessoas de agora lembrar delas, ok? Sim. Então, o pertencimento é esse direito que todos têm, né? Todo mundo tem direito de pertencer. Independente se essa pessoa abraça os mesmos valores que os meus. Certo? Isso surge uma pergunta assim na constelação, nos atendimentos. Fernanda, mas fulano é muito difícil de conviver. Quando a gente fala de incluir, é um incluir interno também. Se você tem uma pessoa da sua família que tem uma difícil convivência, uma pessoa que, por exemplo, é tóxica, você não precisa fazer um churrasco e convidá-la, você não precisa chamá-la para tomar chazinho todo dia com você. Não é isso. Você precisa reconhecer que essa pessoa ela faz parte. Ela veio no seu sistema familiar e ela faz parte. É isso. E esse movimento interno, como ele não é concreto, ele é abstrato, o que pode parecer orgânico para mim, não é orgânico para outras pessoas. Então, às vezes, assimilar isso, é sintetizar, é metabolizar internamente, é compreender. E quando, às vezes, assim, a gente consegue dar esse movimento, até melhora o nosso relacionamento com aquela pessoa. Tá. Então, Fernanda, só simplificando um pouco do que eu trabalho também dentro do consultório com as pacientes. Quando elas trazem lá a queixa de um familiar que é problemático, um familiar que é complicado de lidar e tal, e aí relata, né? Por que essa pessoa é difícil? Aí quando vai relatar, já teve confrontos, conflitos, traição, né? Mentiras, tem um monte de coisa ali envolvida. Aí eu sempre trabalho com elas a questão assim, você precisa entender que essa pessoa faz parte da sua família e tal, mas que você não precisa conviver, porque é uma pessoa tóxica. Mas também não precisa negar a existência desse ser, né? Porque não tem como excluir da família, né? Então, esse pertencimento eu aceito que eu tenho esse irmão, esse parente conflituoso, né? No caso, irmão, pai, a gente está falando de constelação no primeiro núcleo aí, mas eu não tenho que conviver. Isso também eu trato com as questões do perdão, né? Perdão não é amnésia, né? Não é esquecimento e tal. Perdão é aquilo não doer mais em mim, mas eu não preciso conviver com esse outro mais. Uma, porque talvez não consiga ressignificar essa relação e essa relação se torna uma relação tóxica. Isso? Isso mesmo. E na experiência do atendimento, durante a constelação, é algo muito bonito que acontece, é que a pessoa sai já com uma visão diferente das pessoas também. Porque quando eu me coloco também no lugar do outro, facilita o meu convívio com ele.
sim, E muitas das vezes, nem sempre o outro é a vítima. Nem sempre o outro é que precisa da minha empatia. Nem sempre é o cliente que precisa da minha empatia, né? Não é só as pessoas que precisam da nossa empatia que nos procuram. Então, às vezes, o excluído é que precisa da minha empatia e que precisa da empatia do cliente. Então, é deslocar o olhar dele, sabe? De que é convidar essa pessoa a calçar o chinelo da outra, a calçar, a vestir os olhos da outra e ver como essa outra pessoa se sente. E se realmente for uma relação que não é possível conviver, esse movimento ele é interno. E quando acontece algo internamente, isso impacta. Existe um impacto no externo. Então eu já recebi muitas depois do atendimento, algumas pessoas falando que melhorou o relacionamento com a irmã, que melhorou o relacionamento com a mãe, sabe? É um movimento. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é possível sim de acontecer. sim. Né? E assim, Né? eu vejo que dentro da terapia, muitas relações são ressignificadas, né? Relacionamentos de Sim, mãe e filha, que às vezes eram conflituosos, né? A gente faz alguns movimentos, isso aí, olha, se coloca no lugar dela, né? Entenda a criação que ela teve, entenda lá o contexto dela, por que que ela dá isso, que talvez foi isso que ela recebeu na infância dela, né? E aí, quando a gente consegue colocar a pessoa nesse lugar, né, consegue mostrar para ela o chinelinho do outro e falar assim, calça aí isso, por um instante esse chinelinho, realmente a gente vê grandes modificações aí nas convivências, né? Isso é um isso, exercício muito válido, né? isso. Fernanda, então assim, a gente fala um pouquinho do pertencimento, né? Pertencer a É essa uma, família, mesmo que for uma relação difícil, os natimortos e tal, todo mundo pertence a esse clã, né? isso. E esse pertencimento muitas vezes vai ser um movimento interno, porque externo talvez não precise. E um ponto também que eu queria levantar é que a gente rotula muito o outro de tóxico. Ah, fulano que é assim, fulano que é assado, né? Isso. Aí como se a gente fosse um líriozinho bonitinho. É o alecrim, nós somos o alecrim dourado. O outro é o tóxico e nós somos o alecrim dourado. É, aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Tipo isso. Então, é entender, se o outro é tóxico, eu também sou. Eu posso não ser tão tóxica como o outro, mas alguma toxicidade eu tenho. Uma porque eu sou composta Uhum, das mesmas coisas que o outro também é composto. Então, a gente tem que sempre sim, se colocar na posição também, né? Ninguém aqui é anjo, nem é totalmente anjo, nem totalmente demônio. sim, isso mesmo. É, E você uma falou outra lei, hum, isso, nós falamos do pertencimento e agora nós vamos falar da hierarquia, que é o mesmo que ah, ordem. Hierarquia são nossos pais vieram antes, então eles são grandes, e nós viemos depois, nós somos pequenos. Isso tem relação à precedência. Quando fala que nós somos pequenos, não é que nós somos menos importantes, é que nós viemos depois. Então, quando eu cheguei nesse mundo, minha mãe já era uma mulher adulta, já tinha filho, uma filha, e eu cheguei depois. Então, hoje não adianta eu, Fernanda, querer mudar a minha mãe. Por mais que a gente às vezes queira muito, mas que às vezes tem um impulso de querer que o outro faça diferente e que se o outro fizer dessa maneira vai ser melhor. Então, o convite da constelação é deixar o outro ser como ele é. Deixar o pai ser como ele é e não enfrentar, e não julgar. Quando eu, Fernanda, me acho melhor que a minha mãe, quando eu me acho melhor que o meu pai, eu crio um emaranhamento, eu estou transgredindo uma das ordens, que é a ordem da hierarquia. Eu saio do meu lugar de filho. E sabe quando que a gente tem força? Quando a gente está no nosso lugar. Quando eu ocupo o meu lugar de filha mais nova,
tenho uma irmã mais velha, eu tenho força. Se eu saio do meu lugar, se eu quero resolver os problemas, vamos supor numa casa que tem mãe, pai e os filhos. Se eu quero resolver os problemas no lugar da minha mãe, eu sou a esposa do meu pai, eu saí do meu lugar. Se eu quero assumir as questões da minha irmã, eu saio do meu lugar de filha mais nova e pego o meu. Gente, alguém me fala aí. Para mim tá travando aqui a Fernanda. Para vocês estão normal? É. Voltou. Tá, vamos lá. Voltou, gente? Então, a hierarquia é um convite ao não enfrentamento, a não se achar superior e também não querer resolver a vida dos pais. O porquê? O que acontece? Na outra lei que nós vamos falar, que é a lei do equilíbrio, dar e receber, mas que eu vou falar um pouquinho agora para exemplificar, a gente, os filhos, eles querem muito retribuir para os pais. Como a gente ganhou a vida, não é pouco, é muito, a gente sempre tem consciência pesada em relação aos pais. É como se tudo fosse pouco. Tudo que eu faço é pouco. Então, tem filhos que chegam no atendimento, que a vida não flui, porque ficam muito em função de querer resolver a vida dos pais. Não tem problema nenhum a gente dar suporte no caso de saúde, não tem problema nenhum. A questão é quando a gente não olha para a vida. A questão é quando eu quero mudar algo que não é da minha competência, né? O casal é o pai e a mãe. Eu sou filha. O que eles estão vivendo hoje, o que o meu pai está vivendo, o que minha mãe está vivendo, e que de todo mundo está vivendo, foram as escolhas deles. Eles fizeram essas escolhas. E por mais que possa me doer, e por mais que possa doer várias pessoas que estão aqui, o destino dos pais de vocês foram escolhas deles. Então, se eles quiserem mudar algo, tem que partir deles. E nós, como os filhos, precisamos respeitar. Né? Se precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui. Porque senão a gente entra muito no amor cego. E o convite é pegar essa pessoa para o amor que vê. Então, a hierarquia é respeitar essa ordem que os pais vieram antes. Então, na empresa, a hierarquia na empresa é a mesma coisa. Eu preciso reconhecer que aquela pessoa está ali 8 anos na empresa, e que eu cheguei agora. E que eu já peguei algo tudo estruturado. Na escola, preciso reconhecer, né, a figura do professor. Então, a hierarquia, ela precisa ser preservada. E, de uma maneira geral, quando a gente chegou aqui, né, nós que estamos aqui no ano de 2020, já existia um monte de coisa. Cama já existia várias coisas. Garfo, cama, quando eu nasci já existia caderno. Então várias coisas estavam prontinhas para mim, prontinha para todo mundo que está aqui. Então a gente precisa reconhecer aqueles que vieram antes e a força que eles têm. E quando eu não reconheço e quando eu julgo, agora essa fala vai ser a cereja do bolo. Quando eu julgo os meus pais, e algo que é muito forte, tá? Nas pessoas, que é o julgamento, eu saio do meu lugar e aí eu crio uma desordem. E aí a minha vida, ela não flui. A vida é como se a vida parasse, porque eu tô negando 50% meu. Se a minha questão é com a minha mãe, eu estou negando 50%. E algo interessante sobre a mãe, por que a mãe é um sucesso? Por que a mãe é a cara do sucesso? A nossa primeira nutrição, né? É o nosso primeiro alimento veio da mãe, independente de como foi. Foi a mãe que nos nutriu. Então, o nosso primeiro sucesso na vida o nosso primeiro sucesso foi através da nossa mãe com o alimento. Então, se eu tenho dificuldade de fonte de alimento, então aí a gente já vê o sucesso na vida. Está muito ligado a isso.
E às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas ela tem tanto conflito dentro dela que ela tem dificuldade de relacionar, porque está muito ligado. O Bert fala que o relacionamento da mãe com a mãe interfere em todos os nossos outros relacionamentos. Se qualquer pessoa que está aqui tem dificuldade de relacionar, seja com quem for, é importante dar uma olhada aí, revisitar como é que tem sido o seu relacionamento com a sua mãe. É importante E uma essa análise, né? É importante a gente fazer essa análise. O pai tem muito da proteção, da coragem. A mãe também muita coragem. Ele fala também que a mãe traz para a gente essa coragem, porque colocar um filho no mundo tem que ter coragem, né? Porque tem um parto, que tem riscos. O parto é algo natural, mas que tem riscos. Então, é preciso ter coragem para colocar uma vida no mundo. Então a mãe também nos traz essa força. A mãe também nos traz essa força para os nossos relacionamentos, para a gente poder ter coragem e para a gente poder fluir na vida, assim, propósito é muito do pai, propósito, futuro, porque é o pai que dá esse impulso, o pai que dá esse empurrão. Aquele exemplo que eu acho que eu mencionei da outra vez, mas como tem outras pessoas aqui, eu vou mencionar novamente. A mãe é aquela que fica, né, protegendo, tal, no colo, e o pai, quando pega a criança, empurra na bicicleta. Esse impulso da vida, ele vem dos nossos pais, do nosso pai, né? Então, esse fluir na vida com leveza está muito relacionado com o nosso pai. A Flávia Nascimento, ela está dividindo a experiência dela aqui com a gente, falando que ela tinha muita dificuldade de relacionamento. Depois que ela foi para a terapia, começou a entender, né? Ela começou a preencher os buracos que existiam dentro dela e com certeza hoje os relacionamentos estão melhores, né, gente? A terapia ela faz isso aí, né? Ela nos ajuda a entender aonde eu estou falhando, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso reformular. E terapia, gente, é um processo, né? Às vezes longo, porque a gente precisa criar um vínculo com o terapeuta, para trazer ali todas aquelas demandas, todos aqueles segredos lá do fundo, todos aqueles monstros que a gente lida com eles, né? Porque é muito difícil a gente reconhecer as nossas falhas, né? A terapia ela tem várias fases. E uma das fases da terapia, eu sempre falo assim que na primeira fase as pessoas levam todo mundo para terapia. Leva mãe, pai, emprego, namorado, o vizinho e chega lá contando de todo mundo, né? Que tem problema, que tem isso, que tem aquilo. E aí, depois, na segunda fase, ela começa a se colocar neste contexto, porque até então ela se coloca muito como vítima nesse contexto. Tipo assim, eu sou a vítima do sistema. O trabalho não tá bom, isso não tá bom. Aí depois, do movimento, né, gente? Não é na segunda sessão, não. Um movimento maior. Estou falando assim de fases da terapia. Ela já se começa a enxergar nesse contexto. Qual a responsabilidade dela nesses conflitos todos que tem. E aí, depois das outras fases, a gente vai trabalhando e chega lá na última fase, ela descobre que era ela o problema, muitas das vezes, e que a mudança tem que partir dela. E aí, assim, essa não costuma ser a última, não, né? Costuma ser a antepenúltima. Mas ela reluta para chegar na última, né? Porque a última é a fase da ressignificação, de todas as mudanças e tal. Mas a Sandra está falando aí que terapia muda a vida. E muda. Como a constelação, é uma terapia breve, né? Mais rápida, Tem de uma duas causa. Flávias, né? De uma Nós terapia estamos com mais duas específica. Flávias Nascimento aqui. E aí, a terapia que a Fernanda faz, né? A constelação, ela foca mais no sentimento, né, Fernanda? Como você explicou da outra vez. E a terapia aqui com a psicóloga, ela vai focando na razão ao longo do tempo, né? Então, são dois processos diferentes, mas que
um agrega muito ao outro, né? Porque na constelação se consegue colocar mais sentimento. Na terapia individual, semana por semana, a gente vai lidando com a razão. Mas tem coisas que a gente precisa envolver mesmo o sentimento mesmo para dar conta, né? Ainda mais quando a gente trata de família, relações próximas, mãe, pai, filho. No nosso contexto social, a mãe, pai é deusa. Deus, herói, né? Dá conta de tudo, é perfeito. Assim, no contexto social. Mas eu falo que no contexto real, não é bem assim. Né? Igual o que você trouxe no início aí da live, para quem perdeu. Você falou assim, ó, que as famílias elas vão trazendo o que elas acham de bonito na família, que elas acham de importante e tal. E aí a sujeira da família elas vão escondendo lá debaixo do tapete. Mas infelizmente aparece alguém aí nessa família para tirar essa sujeira. Felizmente, né? Na verdade, eu falo felizmente, a gente é um soldado do nosso sistema. Sim. É. Aí quando aparece esse alguém aí que vai tirar essa sujeira, né, de debaixo, aí tá armado o conflito, né? Ah, Armado, mas vamos lá. Vamos pensar que armamos o conflito, mas que talvez venha a solução. Olha que bom. isso. Infelizmente, porque vai trazer algum dano colateral para essa pessoa. Sim. Então, se tivesse sido resolvido na geração anterior, as pessoas de agora não estariam passando por isso. Não teria esse dano colateral. Mas a gente acaba sendo soldados do nosso sistema. Os conflitos, os segredos, as dores vão pulando de geração a geração, até que chega na nossa e a gente vê o que a gente faz com isso, né? Se vai para a próxima ou se a gente mesmo olha para isso, olha para esse emaranhamento, para esse conflito. Gente. Tem uma situação. E para isso precisa muita coragem. Né? Precisa muita coragem. Da gente olhar. Tem que estar conectado muito com a mãe. Olhar muito para esse contexto e pensar assim, vão resolver ou vão levar para a próxima geração? Eu sou sincera, tem coisa que eu olho e fico assim, vão deixar para depois. Que eu não sei se eu vou dar conta. Porque é o real. É isso mesmo. Né? A gente, em algumas fases da vida, a gente não dá conta de enfrentar todos os monstros. Né? Não dá. Então, eu sempre falo assim, vamos colocar numa ordem aí, né? Vamos ver o que a gente dá conta. E se não der, gente, tá tudo bem também. Né? Por mais que vai Sim. vir a próxima geração e o conflito vai estar lá. Mas aí, quem sabe, a próxima geração que vir, as pessoas vão ter mais força do que eu para resolver o conflito. Vão ter mais coragem do que eu. Sim. Né? Então, também Isso não mesmo. é se culpar aí por não estar dando conta. E às vezes a gente não dá mesmo. Né? Né? É isso mesmo, Patrícia. Quando tem. Eu vou falar agora do equilíbrio, porque aí eu já faço já dou esse exemplo. A terceira lei é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Só fica em desnível o equilíbrio, não tem como equilibrar a nossa relação com os nossos pais, eu não posso retribuir a vida, assim, né? Não tem como eu pagar a vida. O que eu vou fazer pela minha mãe, o que eu vou fazer pelo meu pai, que eu agradeça a vida que eu recebi. Vivendo da melhor maneira possível, para que quem tem filho, tendo filhos, e passando para frente todo esse conhecimento, ou na vida profissional, né? Quando você está a serviço do outro também, você está entregando muito do que você recebeu. Então, essa lei, que é a lei do equilíbrio, ela se aplica em quase tudo. Não se aplica com os pais, que têm esse desnível, também com os professores, né? Porque os professores não tem como a gente retribuir esse monte de ensinamento que eles nos oferecem, que eles nos propõem. Mas as outras relações é possível a gente equiparar. Então, relação de amizade, se alguém fez algo por mim
em um momento de fragilidade, de dificuldade minha, quando eu puder, é importante que eu retribua, porque a nossa alma, ela tem o desejo de retribuir. Por mais que às vezes a gente pode ter assim, levei vantagem, isso somos nós. A nossa alma, ela quer retribuir. Até para trazer dignidade para aquela relação. Até para eu dar dignidade para o outro. Para mim, né? Se eu recebo algo, e para eu ficar digna ali naquela relação, quando eu puder, eu retribuo. Relacionamento afetivo, a mesma coisa. Você já ouviu, assim, histórias de alguém falando assim, nossa, mas fulana, ou o marido ou a esposa, ajudar muito vamos supor que a mulher ajuda muito o marido, né? Ela ficou dentro de casa e ajudou muito o marido, e ele fez faculdade, fez isso e fez aquilo, e depois eles não ficaram juntos. E às vezes, a pessoa que dá muito no relacionamento, que faz muito pelo relacionamento, ela a alma não se sente digna daquele relacionamento. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano ajudou tanto ciclano e ciclano abandonou. A pessoa que recebe muito, às vezes ela que dá o passo de separação. Porque ela fica, ninguém dá conta de ficar indigno no relacionamento. Porque a medida do outro, não é nem que o outro não queira retribuir. As pessoas têm movimentos, mecanismos diferentes na relação. Então, às vezes, eu gosto de doar muito, de fazer muito, e o outro não consegue acompanhar esse meu ritmo. Então, é importante não doar demais para não existir um desequilíbrio na relação. Esperar a troca, receber a troca. E quando nós estamos abastecidos, nutridos, quando a gente chega numa fase adulta e que a gente acha que tudo que a gente recebeu dos nossos pais foi suficiente e não fica cobrando, porque tem muito adulto ainda cobrando que recebeu pouco dos pais, a gente acaba querendo fazer muito pelo outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma amiga, eu posso ter um relacionamento afetivo em que eu faço muito pelo outro, porque eu quero que esse outro me reconheça. E quando eu faço muito pelo outro, eu ganho reconhecimento, que eu não tive na minha infância com os meus pais, e eu projeto o pai ou a mãe nessa pessoa. Então é preciso a gente observar se quando eu ajudo muito o outro, eu estou querendo salvar o outro ou estou querendo me salvar. Sabe? Acontece muito isso. Então é importante a gente observar quando, às vezes a gente ajuda pessoas, até sem as pessoas pedirem. E às vezes o excesso de ajuda até atrapalha, porque ajudar é uma arte. A gente precisa saber até onde eu posso ir na colaboração com o outro. Na vida profissional também. Quando eu iniciei, eu sou enfermeira, já trabalhei com massagens, hoje eu faço soft shiatsu, que é uma técnica terapêutica. E antes eu fazia várias massagens. E às vezes eu ficava assim, mas fulano não tem condições de pagar, se eu fizer de graça. Todo mundo tem como contribuir com algo. A pessoa pode fazer minha unha. A gente pode trocar alguma coisa, de repente na casa da pessoa tem um pé de alface, tem um pé de couve. Às vezes a pessoa, sabe? Todo mundo, porque senão você coloca o outro em uma posição indigna. E eu observei, e eu fiz, na época eu não tinha esse conhecimento, eu fiz de graça, várias coisas de graça. As pessoas, elas não tomam com propriedade. E elas não dão o devido valor. Elas não dão o devido valor. Diferente de quando elas pagam. Nem que elas paguem com uma couve, com alface, ou que elas dividam ali aquela massagem em 24 vezes. Então, o equilíbrio nas relações, o dar e o receber, ele tem que estar na medida.
E o Bert fala, que eu acho muito interessante, é que só o amor não é o suficiente. Nós mencionamos isso na outra live. Por que só o amor, sem aplicar essas leis, não são suficientes? Vários pais que brigam com filhos, etc., eles se amam. Por que eles brigam? Marido e mulher que se amam, por que brigam tanto? Será que eu estou respeitando alguma das leis? Será que eu não estou infringindo, né? Eu posso estar infringindo a lei da hierarquia, tendo ciúmes de uma ex-mulher, não permitindo que ele veja os filhos, caso ele tenha filhos, não respeitando aquelas pessoas que vieram antes de mim e que contribuíram para a pessoa que eu estou relacionando hoje. Então, é importante a gente lembrar, eu falo isso muito nos atendimentos, de ter uma postura sistêmica. Não constele e vá embora para sua casa esperando um milagre. Ganhou nível de consciência, identificou aonde que está o emaranhado, quais são as lealdades sistêmicas, faça algo com isso. Você tem novas compreensões, faça algo com isso. Porque as coisas vão acontecer à medida que a gente arregaça as mangas e vai para a luta, certo? Eu costumo dizer que assim, a vida é mais cheia de processos do que milagres. A gente tem que entrar no processo da vida, entrar no processo da ressignificação para que o milagre aconteça. Não é sentar na casinha da gente e ficar esperando o milagre acontecer, não, gente, porque a única coisa que cai do céu com facilidade é chuva. E mesmo assim no Nordeste às vezes custa cair, né? Então a gente tomar responsabilidade dos nossos processos, né? Muito interessante a parte do equilíbrio, onde você fala do equilíbrio nas relações. É muito comum dentro da clínica chegar as pessoas em total desequilíbrio. Eu dei tanto para o outro não retribuiu. Às vezes o outro não retribuiu porque ele não tinha condição de retribuir mesmo, né? E aí essa busca que está lá atrás, que foi porque não recebeu dos pais, aí quer dar para um outro. E acaba sufocando essa relação. E aquele que recebeu muito acaba saindo da relação para não ficar em dívida. Ah, Patrícia, isso é Isso. planejado? Isso. Não, é inconsciente muitas das vezes. É inconsciente. Eu recebo muitas pacientes que, assim, começam a namorar, aí 2, 3 meses de namoro, já quer mudar a vida daquele ser ali que ela tá namorando. Já quer dar um monte de coisa, já quer fazer um monte de coisa, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E se ela tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que o outro começa a se sentir em dívida, e aí ele começa a se sentir sufocado, começa a ver que não dá para ele, e ele começa a irritá-lo. Aí ele começa a agir com agressividade. Aí assim, nossa, mas a pessoa recebeu tanto e ainda está sendo agressiva? Sim, acontece muito. É um desequilíbrio. Aí o outro chega, o que eu falei no início? Que as pessoas chegam lá para terapia, levando todo mundo, né? Todo mundo que errou com ela. Depois, quando ela vai entendendo essas leis, ela vê que ela também errou, né? Ela se doou demais e chega quem se doa demais, uma hora quer receber. Porque a gente não tá, gente, no nível de evolução de ser esse ser de luz aí que vai doar, doar, doar e não vai querer nada em troca. Eu acho que a gente não está nesse nível de evolução. Assim, eu ainda não trombei dentro do meu consultório, na vivência de vida, com ninguém, assim, esse ser de luz que dá, se doa e não quer receber nada. Mas ele não quer receber, às vezes, o mesmo que ele doou. Mas ele quer receber um gesto de gratidão, ele quer receber um carinho, ele quer receber reconhecimento, tá? E é fato isso, né? E aí as pessoas ficam muito feridas. É uma fala muito constante dentro do consultório assim: eu não vou ajudar mais ninguém. Que a gente ajuda, a pessoa não merece. Né? Também já Eu vou escutei ficar. muito isso. Essa é uma fala muito comum. Mas vamos lá.
Um outro princípio que eu sempre sigo assim com meus pacientes, eu sempre falo assim, quando elas falam, que eu ajudei, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo. Tá, vamos lá, o outro te pediu ajuda? Aí elas começam a pensar. Aí não responde. Aí depois elas vão entender que o outro nem pediu a ajuda. Ela que viu que ele precisava e quis ajudar. Mas será que ele queria naquele momento? Aí você pensa assim, nossa, mas a pessoa não quer ser ajudada? Tem gente que não E de quer repente a talvez por pessoa tem recursos, né, para resolver aquilo. De de repente outra ela ia forma. utilizar de algum recurso em algum momento, mas já veio algo pronto ali para ela. É. E uma outra questão que você levantou, Fernanda, que é muito interessante e que eu uso muito esse princípio dentro do consultório, é a terapia, às vezes as pessoas não têm condição de pagar a terapia, né? Aí tem a crença, gente, que psicólogo só faz trabalho social. Psicólogo tem que resolver o problema da humanidade e às vezes isso tem que ser de graça. Não. E não paga Às vezes a boleto, pessoa né? não, a gente não paga boleto, não tem, né? Às vezes a gente dedica um tempo para. Eu tenho pessoas que têm tarifa social comigo, tem pessoas que têm um desconto, alguma coisa, mas elas têm que pagar algo. Tem que pagar algo, até para dar valor. Eu vejo muito a terapia, mães que pagam terapia para a filha. Elas querem de qualquer forma que aquilo dê resultado, porque ela está pagando a terapia para essa filha. E aí essa filha está em dívida com ela. Então, esse processo tem que dar resultado. Então, eu sempre negocio assim, mãe, você vai pagar a terapia para essa filha? Está cuidando da saúde mental dela? Negocia com ela. Se ela não pode fazer alguma coisa em casa, se ela não pode tirar a metade, às vezes, de um recebimento que ela tem, se ela não pode fazer um doce para pagar, se não pode envolver nisso. Porque aquele que doa muito, uma hora ele vai cobrar. Uma hora ele cobra, né? Então, assim, a gente É tem isso que se mesmo. atentar muito a isso. O outro me pediu ajuda, será que eu não estou, às vezes, intrometendo demais? Às vezes eu não estou colocando meu impulso demais nisso e quero mudar a vida desse outro? Gente, ninguém muda a vida de ninguém, tá? A gente apenas direciona, mostra um caminho, tenta ajudar, mas a mudança vem da pessoa, tá? Vem da pessoa. A Sandra está falando aqui que às vezes as pessoas precisam passar por aquele problema sozinha. Sim, Isso. Excelente, Sandra. Ela precisa passar por isso. E ela que precisa resolver aquilo. Excelente, Sandra. Excelente. né? E uma questão, É, Fernanda, que eu enfrento muito dentro do consultório é essa aí da pessoa sair do lugar dela. Quando a pessoa sai do lugar dela, seja em qualquer relação, né? Nessa relação de família e tal, dentro da empresa, quando ela sai do lugar dela, a gente vai ter problema. Vai ter problema. Quando ela quer fazer uma função que não é dela. Ah, eu fiz porque fulano não fez. Deixar sem fazer, porque a função não é sua. Ah, eu faço tanto no meu trabalho e não tenho reconhecimento. Será que você está fazendo a sua função mesmo ou você quer reconhecimento porque você está fazendo além? Tem que se atentar muito a isso, né? E hoje eu vejo a cultura, principalmente empresarial, do funcionário proativo. Ah, o funcionário que faz tudo e tal. Beleza, se você foi contratado para ser o faz tudo da empresa, se está lá na sua profissão, faz tudo, ótimo, tá. Mas se está lá na sua especificação, sou recepcionista, tá. E aí eu sou recepcionista e tenho as minhas funções como recepcionista. Eu vou organizar a clínica, vou marcar o horário de telefone e tal, vou cuidar disso. Aí você é recepcionista, você quer ir para outra área da clínica. E não estava lá no seu contrato, não estava lá no acordo. Vai dar problema. Então, eu sempre falo muito com as pessoas. Gente, se atentem ao seu lugar, verifica se você está no seu lugar. Porque às vezes, como você não está, vai ter problema. Dentro dos casamentos.
famílias hoje que as pessoas são separadas, né? Aí tem filhos de outro casamento e tal. Se essa mulher, se ela quiser fazer o papel da mãe daquela criança, vai dar problema. Ela tem que entender que ela é uma ajudadora. E mesmo assim, se esse marido, se essa mãe permitiu que ela fosse. Porque às vezes ela entra ali na relação de paraquedas, quer ocupar um lugar que não é dela. Não é. Então, eu sempre falo assim, gente, vamos ocupar o lugar. Se a criança tem mãe, a responsabilidade é dessa mãe e desse pai. Não é sua. Ah, tá. Pediu que eu ajudasse. Sim. É um consenso familiar? Travou, né? Voltou. Né? Então, assim, a conclusão da fala é a seguinte: se coloque no seu lugar. Não queira ocupar uma posição que não é sua. Não é sua por pertencimento, não é sua por conquista, que simplesmente não é sua. Né? Então, essas Sim, leis, como você falou, elas regem todo o nosso contexto. sim. E uma maneira da gente identificar como é que nós estamos em relação a isso é quando a gente vai consumir algo de alguém. Quando você vai pagar por um serviço, você dá valor, você fala, nossa, eu estou pagando R$ 150. Mas eu sei que são anos de estudos, eu sei que além do estudo tiveram cursos. Você paga com alegria aquele dinheiro, porque você sabe que você vai receber algo em volta, ou você ainda fica naquele pagando, mas tentando ainda aquele jeitinho, né, de se beneficiar. E essa é uma maneira boa da gente ver toda vez que a gente for pagar algo, toda vez que alguém for nos pagar. E se a gente não der valor para o nosso trabalho, as pessoas não vão dar. Se você não der valor para o seu trabalho, as pessoas também não vão dar. É. E uma Porque aquele outra que vem coisa por que. preço, ele vai por preço. Agora, aquele que vem por valor, ele fica por valor. Então, Isso. entenda, algumas coisas têm preço e outras têm valor. Né? Quando as pessoas falam assim, terapia é caro, eu falo, sim, talvez para você seja caro, mas para outro não, porque aquilo é tão valoroso para ele, O que você vai entregar para o outro tem valor. Né? tem Você vai valor. entregar muito. Então você também merece receber. Certo? E o equilíbrio nas relações é interessante na afetiva. Quando a gente pensa, quando você senta para avaliar como é que está todas as áreas da sua vida, e você tem até uma ferramenta que chama Roda da Vida, que a gente olha como é que está, né? Minha área de estudo, tá? Eu estou fazendo vários cursos online, tá ok. Então, 8, acho que tá bom. Como é que tá a espiritualidade? Ah, a espiritualidade está em dia, tá, 8. Como é que tá a vida profissional? Não, tá beleza, tenho que me dedicar ao trabalho, tá 8, 9 também. Como é que tá a vida afetiva? Você tem dedicado tempo ao seu relacionamento? Você gasta energia com a pessoa que você está... gasta não, você investe energia com a pessoa que você está relacionando? Ou vocês estão sobrevivendo ao relacionamento, ou estão reunindo para poder falar das contas que tem que pagar? Como é que tá isso? E aí que a relação ela desequilibra, porque fica um fazendo muito, o outro fazendo nada, um olhando para o trabalho, o outro olhando para os filhos, e o casal ele não se olha. O marido, quando tem filho na relação, o casal ele vem em primeiro lugar, e isso pode assustar. Porque se o marido olha para a mulher em primeiro, a mulher olha para o marido em primeiro, para depois olhar para as crianças. Olha que saudável que vai ser para essas crianças ter dois pais funcionais, né? Ter dois pais que se têm ajuda mútua, que se colaboram, que se amam, que é o primeiro círculo de amor.
Olha que interessante. Mas muitas das vezes, quando vem as crianças, aí essa relação, ela vai, um olha para o trabalho, o outro olha para os filhos e perde um pouco aí do equilíbrio nas relações. Sim. E aí, às vezes, quando nasce o primeiro filho, surge vários conflitos nesse casamento. Vários conflitos mesmo, né? Porque um deixa de olhar para o outro. Se deixou de olhar para o outro, vai desequilibrar. Se for só olhar só para o filho, olhar só para o trabalho, olhar só para a condição financeira, pesa muito, né? Às vezes o casal tem um filho, aí o gasto vai aumentar. E um quer focar mais na parte financeira ali, porque aumentou. E aí depois, como é que fica? Né? A Adriana tá falando assim, ó. Porque o filho cresce e vai embora. E viva o casal. Isso é fato. Então tem que cuidar da relação desse casal. Porque filho, a relação de pai e mãe, filho e filha, é completamente diferente da relação do casal. Né? Então tem que saber separar. Gente, isso é uma arte, saber fazer isso. Para isso precisa de muito autoconhecimento, né? É, de muito entender os contextos, de muito, muito, muito mesmo, né? E aí a Sandra está aqui falando, né? Numa bobagem a pessoa gasta R$ 100. Vai fazer terapia, ela acha que não vai melhorar a vida, né? Gente, terapia é vida. É onde nas terapias que a gente aprende o autoconhecimento, que a gente aprende a lidar com tudo isso aí, olhar para o outro, olhar para a gente, cultivar o amor próprio, estabelecer limites nas relações, estabelecer equilíbrio, né? Então, assim, Colocar bordas, né? né? Não hesitem em procurar a ajuda de um psicólogo ou uma outra terapia, porque a gente não dá conta de caminhar sozinho. Não dá. A gente precisa se cercar aí de vários apoios. Tá?